Mas o que Cristo fez na cruz é eficiente e salva somente o seu rebanho. O tempo todo ele está dizendo aqui: eu vim dar a vida pelas minhas ovelhas, e vocês não são minhas ovelhas, vim dar a vida por elas, não por vocês. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que Jesus lhe falava. Ou seja, então, o que você tem de 1 a 5 é uma parábola. Parábola é uma comparação, ou com um fato real, ou com um fato fictício. É uma comparação que tem como objetivo ilustrar algum ponto na vida espiritual. Jesus era um mestre contador de parábolas. Ele ensinava com frequência através de parábolas. E aqui a parábola é baseada na figura do pastor e das ovelhas. As ovelhas na Palestina, elas eram guardadas à noite num grande curral, que é chamado aqui de aprisco, um grande curral, com o objetivo de protegê-la dos predadores, como urso, leão, lobo, protegê-las do mau tempo. O tempo da Palestina ele podia mudar rapidamente, as intempéries poderiam prejudicar o rebanho, e também para proteger as ovelhas dos ladrões que vinham de noite tentar furtar ovelhas. Mas era possível, aqui é que tem um ponto que você precisa entender aqui, que é crucial para o entendimento. Era possível que no mesmo curral houvesse mais de um rebanho. O que acontecia? Tinha um pastor e ele tinha o seu rebanho, 15, 20 ovelhas. Ele conhecia todas elas e elas conheciam o pastor. Tinha um jeito especial, até hoje na Palestina é assim, ele tem um jeito especial de chamar as ovelhas e as ovelhas reconhecem e seguem. E de lado tem outro pastor que também tem o seu rebanho, 30, 40 ovelhas. E tem mais um terceiro pastor que tem 50 ovelhas, um rebanho. Quando é de noite, juntam os 3 rebanhos no mesmo curral, para passar a noite juntas no mesmo curral. Então no dia seguinte, o pastor, chega o primeiro pastor, o porteiro abre a porta e ele chama as ovelhas. E lá no meio daquelas 100 ovelhas, as 15 que são dele ouve e saem, e as outras não. Fica lá quietinha, não conhecem a voz do estranho, mas conhecem a voz do pastor. E aí sai. Aí vem o segundo pastor e o terceiro pastor e respectivamente leva os seus rebanhos. Então essa era a prática comum da Palestina. Isso é o pano de fundo que Jesus está usando aqui dessa parábola. Ele diz aqui, ao contar essa parábola, ele quis ensinar os seguintes pontos. Primeiro, aqui presta atenção, o curral, o grande aprisco, na verdade, era a nação de Israel, o povo da aliança. Os judeus, os descendentes de Abraão, com quem Deus fez um pacto e fez promessas. Os líderes religiosos de Israel, na época de Jesus, eram ladrões e salteadores que tentavam pular a cerca do curral para roubar o rebanho, explorar o rebanho, e eles entravam não pela porta, mas pulando o muro. É o que Jesus Cristo diz no verso 1. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ele está pulando o muro para ver se rouba alguma ovelha. Ele está ali com a intenção de ter algum lucro. Jesus se refere aos fariseus aqui. Esse é o ponto de Jesus. Eles tinham ensinado o erro ao povo de Deus, vinham explorando a fé do povo de Deus como ladrões e salteadores. E Jesus então sugere aqui que ele é aquele verdadeiro pastor das ovelhas de Israel. Ele tinha entrado pela porta, verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então Jesus, em contraste àquele que está pulando o muro, ele é o verdadeiro pastor, porque ele entra pela porta. Isso significa que Jesus está dizendo: eu sou aquele que fui estabelecido por Deus como pastor dessas ovelhas. Deus me chamou, Deus me enviou ao mundo com o objetivo de arrebanhar o seu povo e reuni-lo. E eu, como fiel pastor enviado pelo Pai, estou cumprindo o meu ministério. Eu entro pela porta. Esses líderes religiosos estão pulando o muro e estão assacando o rebanho. Como verdadeiro pastor, Jesus veio chamar
o seu povo de entre os judeus, de entre o povo de Deus. Aqui é muito importante você perceber. Nem todo judeu fazia parte do rebanho de Jesus, porque ele veio chamar suas ovelhas de dentro da nação de Israel, porque ele disse que não são todas as ovelhas que vão ouvi-lo, não são todas. E os fariseus estavam entre esses filhos de Abraão que não escutaram a voz do verdadeiro pastor. Jesus veio chamar aqueles que são seus de entre o povo judeu. Como eu disse, a nação de Israel, o grande curral, e o rebanho de Jesus ouve e reconhece a voz, como ele diz aqui no verso 3, olha, para este que entra pela porta, está falando de Jesus, o porteiro abre. Não adianta procurar aqui tentar interpretar quem é o porteiro, se é o diácono, se é o coroinha, se é a turma da recepção, porque lembra que nas parábolas ela tem um ponto central, você não pode pegar todos os detalhes da parábola e tentar achar um sentido teológico, né? Então o porteiro aparece aqui simplesmente como parte da história, não representa absolutamente nada. Então para estes o porteiro abre, as ovelhas ouvem a voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Ao dizer isso aqui, quando Jesus conta que ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas, quer dizer que no rebanho tinha ovelha que não é dele. Ele chama as dele, chama as suas próprias ovelhas e as conduz para fora e separa das demais. Separa das demais. O que que Jesus estava querendo dizer por isso? O verso 4 diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, significa que tinha ovelhas lá no curral que não pertenciam a Jesus, que não eram do rebanho dele. Então, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Olha o que Jesus está dizendo: eu vim buscar o rebanho que Deus me deu antes da fundação do mundo. Eu vim buscar o meu povo. Esse povo está no meio da nação de Israel. E eu vim chamar o meu povo, e o meu povo, aquele que é meu, aquele que Deus me deu antes da fundação do mundo, esse vai escutar a minha voz, esse vai entender que eu sou o Filho de Deus, esse vai crer em mim, e ele vai sair de entre o povo, e ele vai me seguir e vai ouvir a minha voz. Eu sou o verdadeiro pastor, eu sou o bom pastor, aquele prometido pelo Pai. Aqui nós temos um conceito que é muito interessante e importante que nós mantenhamos em vista, que é o conceito do remanescente fiel. Embora Deus tenha feito uma aliança com Abraão e com sua descendência, isso não significava que todo judeu era descendência de Abraão. Paulo diz isso com muita clareza lá em Romanos, capítulo 9. Nem todo israelita é de fato judeu, e nem porque é descendente de Abraão é filho de Deus. Dentro da nação de Israel, no Antigo Testamento, havia o que a gente chama do verdadeiro Israel, o remanescente fiel. Aqueles judeus que de fato eram tementes a Deus, que criam em Deus, que entenderam que era pela graça, que esperavam no Messias, que viviam nos caminhos de Deus. Exemplos deles: Samuel, Davi, o próprio Abraão, os patriarcas. Mas qual é a história de Israel no Antigo Testamento? É uma história de idolatria. O povo de Israel virou as costas para Deus constantemente. Quebrava a lei de Deus com frequência, se curvava diante de altares de deuses estranhos, casaram com mulheres de povos estranhos, misturaram a religião, viraram as costas para Deus, quebraram todos os mandamentos de Deus. Mas sempre havia um remanescente fiel, como Deus disse a Elias, quando Elias estava desesperado: Senhor, mataram os teus profetas e só eu sobrei. Qual foi a resposta de Deus? Reservei para mim 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Esses 7.000 representava o verdadeiro Israel dentro de Israel. Então esse rebanho é o rebanho de Jesus, os verdadeiros crentes, desde o Antigo Testamento até o dia de hoje. O povo de Deus, a igreja, esse é o povo de Jesus, é esse que ele veio chamar, é por eles que ele veio morrer. Estes são aqueles que Deus deu a ele antes da fundação do mundo. São esses que ele chama do curral, que ouvem a voz, seguem, e Jesus os separa dos outros. Ele diz: vocês agora vão me seguir e vocês vão me obedecer. Como verdadeiro pastor, foi isso que Jesus veio fazer. Então esse é um conceito muito importante, o conceito do verdadeiro Israel, que eram aqueles judeus que eram verdadeiramente crentes do meio do Israel
que geralmente era incrédulo, apóstata, idólatra e que virou as costas para Deus o tempo todo. Muito bem. A reação dos judeus, quando Jesus disse isso, no verso 6, foi a seguinte: eles não compreenderam o sentido do que Jesus dizia. Jesus estava, em outras palavras, dizendo: eu sou aquele pastor, vocês judeus, líderes religiosos, fariseus, escribas e fariseus, vocês são os ladrões que pulam pelo muro para roubar o rebanho de Deus, mas as minhas ovelhas eu vou chamá-las, elas vão ouvir a minha voz, e elas virão, e elas vão me seguir. E é isso que eu vim fazer aqui. Os judeus ouviram aquilo e disseram: mas o que esse cara está dizendo? Peraí, eles não entenderam a parábola. E a razão era que, ao ensinar por parábola, Jesus tinha dois objetivos. Era, de fato, tornar difícil a compreensão da verdade para aqueles incrédulos que já o haviam rejeitado, e ilustrar a verdade para os seus discípulos que haviam crido nele, porque os outros evangelhos dizem que, em particular, Jesus explicava as parábolas aos que eram seus, mas para os outros ele falava em parábola, mas em particular ele chamava as ovelhas e explicava o significado. Então os judeus disseram: peraí, não estou entendendo. Eles não entendiam porque não eram as ovelhas de Jesus, né? Óbvio, né? É claro, não eram do rebanho de Jesus, não reconheceram a voz, Aí Jesus, então, agora vem o segundo sermão de Jesus. Com muita paciência, Jesus explica para eles o significado da parábola do verso 7 até o verso 24. Vamos ler agora. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Agora ele está falando claro, está falando mais com parábolas, né? Eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não desse aprisco, desse curral. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, esse mandato recebido do meu Pai. Aqui Jesus explica os pontos da parábola. Qual é a reação dos judeus? Verso 19. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu, porque o ouvis. Então, o que é que Jesus disse que deixou esse pessoal, furioso, furioso mesmo, está endemoniado? Como é que uma pessoa diz uma coisa dessas aí? E aqui nós vamos ver então essa explicação de Jesus. O que ele faz aqui é explicar a parábola fazendo 3 contrastes entre ele e os fariseus. No primeiro contraste, ele diz que ele é a porta das ovelhas e os fariseus são os ladrões e salteadores, versos 7 e 8. No verso 7, ele se apresenta como sendo aquele que dá o verdadeiro acesso a Deus. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Em outras palavras, ele está dizendo que ele é aquele através de quem existe o verdadeiro ou há o verdadeiro acesso a Deus. Com isso ele está dizendo que entrar no aprisco de Deus não era alguma coisa que era feita por etnia, por ser filho de Abraão, nacionalidade, não era feito por guardar a lei de Moisés e muito menos as normas e regras que os fariseus acrescentaram, mas através da sua morte e da sua ressurreição, como ele vai dizer mais adiante. E com isso ele está corrigindo aquele legalismo que havia na religião de Israel dos seus dias. Eu sou a porta.
não é um conjunto de regras, não é você cumprir metas, não é você adquirir méritos, não é você cumprir regulamentos, não é você ter um merecimento, não é você ter uma moralidade impecável que Deus vai ser obrigado a lhe devolver o favor. Não é através de nada que venha do homem. A entrada para o aprisco é através de mim. Eu sou a porta e mais nada, e mais ninguém. Com isso ele estava excluindo o ensino dos fariseus, que colocavam outro caminho para chegar a Deus, que é através da guarda de Moisés, da lei de Moisés. Então, essa é a primeira coisa. Em contraste, com os que vieram, em contraste a ele que era a porta, ele diz: todos os que vieram antes de mim, verso 8, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não deram ouvido. A quem ele se refere? Se refere aos falsos mestres da antiga aliança, aos falsos messias que vieram antes de Jesus. Antes de Jesus, naquela época, apareceram pelo menos 3 ou 4 messias, gente dizendo que era o filho de Davi, que era o salvador de Israel, mas que os romanos destruíram completamente. Jesus diz que eles e também os líderes religiosos de sua época, como os fariseus, eram ladrões e salteadores. Quem veio antes de mim? Eu sou a porta. Os que vieram antes de mim pretendendo ensinar o caminho da verdade, ou pretendendo ser o caminho das ovelhas, todos eles são ladrões e salteadores. Eles são mercenários, eles são falsos profetas, porque ensinam falsas doutrinas, desvia o povo da verdade e se aproveita financeiramente do povo. Mas as ovelhas, Jesus diz, o remanescente fiel não deu ouvidos a eles. Final do verso 8, as ovelhas não ouviram, aqueles 7.000, não é? Eles não ouviram, não seguiram os falsos mestres, não se curvaram diante dos deuses falsos, sempre mantiveram a fé no Messias. Então esse é o primeiro contraste. Jesus diz: eu sou a porta, quem veio antes de mim, ensinando diferente de mim, outra coisa além do que eu estou ensinando, esse aí, como ele diz aqui, é ladrão e salteador, no verso 8. O segundo contraste que Jesus faz, está aí do verso 9 a 10, ele diz que ele é a porta pela qual se entra para a salvação, enquanto que os fariseus eram como o ladrão que tinha vindo para matar, roubar e destruir. No verso 9, Jesus explica mais uma vez a metáfora da porta. Ele diz assim: eu sou a porta. Ele já tinha dito isso antes, né? Ele repete: eu sou a porta. O que é que isso significa? Se alguém entrar por mim, o entrar aqui é entrar na presença de Deus, é ter acesso ao aprisco de Deus, entrar no reino de Deus, como você encontra Jesus explicando no capítulo 3, a Nicodemos. Ainda bem que parece que Nicodemos se converteu. Esse é convertido, aquele eu não sei, esse é. Se você entrar por essa porta, verso 9, se alguém entrar por mim, será salvo. Salvo de quê? Será salvo da condenação que os judeus conheciam tão bem e que está escrita ou descrita no Antigo Testamento, na literatura intertestamentária, o sofrimento eterno, apartado ou longe de Deus, sofrendo intermitentemente na condenação eterna. Não passar por isso é ser salvo. Jesus diz: se você entrar por mim, você será salvo dessa condenação. Se você entrar por mim, você será salvo. E entrará, sairá e achará pastagem. É uma maneira dele dizer que não somente você será salvo, mas você vai viver numa vida de comunhão com Deus. Entra e saia e encontra pastagem. A pastagem aqui é o deleite espiritual. É a comunhão com Deus, aquilo que satisfaz a sua alma, aquilo que satisfaz as necessidades mais profundas do seu ser. Jesus, então, é essa porta. Os fariseus, ao contrário, verso 10, eles eram como o ladrão. Verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E os fariseus matavam espiritualmente, porque não se iludam não, gente. Não se iluda não, o erro mata. O erro não é uma coisa com a qual a gente pode brincar não, o erro mata. O erro mata. O que salva não é sua fé. O que salva é fé na verdade. Porque se você acreditar numa mentira, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. O que salva é a verdade. A verdade importa. Doutrina importa. Conhecimento de Deus importa. Tem muita gente sincera, mas que crê em erro. Crê em heresia. Crê em falso ensino. Tinha muitos judeus honestos, sinceros, mas que seguiam o ensino dos escribas e fariseus.
achando, quer um exemplo de um deles? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um judeu de judeus, seguia estritamente a religião dos seus pais, avançado na sua época mais do que outros judeus, e ele achava que ele estava fazendo um favor a Deus quando ele perseguia e matava os cristãos. Totalmente sincero, boa consciência diante de Deus, mas completamente perdido. Se Deus não tivesse e vida com abundância. A vida com abundância aqui, ela não se refere primariamente à abundância material. É óbvio, é só estudar o contexto. O que está em jogo aqui são realidades eternas e espirituais, né? Então nós estamos lidando aqui com questões de salvação e perdição. Não estamos lidando aqui com pobreza ou riqueza. Nós estamos lidando aqui com a salvação, a plenitude, entrar na presença de Deus, ser satisfeito, ter o seu coração abençoado e cheio da palavra de Deus e resposta para as suas perguntas. Jesus disse: eu vim fazer isso, eu não somente vim dar a vocês a vida eterna, mas uma vida plenamente abundante, uma vida que satisfaz e transborda. Se Deus quiser abençoar financeiramente e materialmente, Ele vai fazer isso. Mas esse texto aqui, ele está primariamente falando dessa vida espiritual, para que a gente não use o texto fora do seu contexto. Em contraste a isso, ele tinha então os fariseus. Agora vamos para a terceira comparação. Eu disse que no seu segundo discurso, Jesus está fazendo 3 comparações. Então, na terceira comparação do segundo discurso, isso aqui é super importante, ele diz: eu sou o bom pastor porque eu dou minha vida pelas ovelhas. Os fariseus, eles são como mercenários, eles veem o perigo chegando e eles vão embora e abandonam as ovelhas. E aqui está a diferença entre o bom pastor e aquele que não é. Entre o bom pastor e aquele que não é. Vamos ver o que Jesus fala aqui, do verso 12 até o verso 13. Ele diz assim, começando no verso 11. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Jesus aqui faz a comparação entre aquele pastor que é dono das ovelhas e o mercenário. O mercenário era um pastor alugado, era alguém que era encarregado, pago para cuidar do rebanho na ausência do pastor, ou às vezes o rebanho era muito grande, precisava de empregados que ajudassem a cuidar do rebanho. Então geralmente era um pessoal que era terceirizado, por assim dizer, era alguém que não era dono do rebanho. Não era o dono do rebanho, mas era alguém que era contratado para cuidar. A diferença é que se viesse um lobo, se viesse um animal, se viesse algum urso, aqui eu estou pensando lá no Davizinho do Antigo Testamento, que era pastor de ovelhas, ele conta que ele matou um leão e um urso, uma vez que vieram contra o seu rebanho. Então, numa situação de perigo, o pastor, porque ama as ovelhas são dele, ele está disposto a dar a vida pelo rebanho. Mas o mercenário, aquele que é contratado, quando ele vê o lobo chegando, está dizendo: rapaz, não tem salário que pague isso não, e ele vai embora, abandona o rebanho, e o lobo chega e faz a festa, né? Arrebata e dispersa, nas palavras de Jesus. Jesus está se comparando mais uma vez com os fariseus, e ele está dizendo aqui o seguinte: a prova que eu vou dar de que eu sou o bom pastor, é que eu vou dar a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu vou entregar a minha vida pelas minhas ovelhas, para que elas possam ter vida e vida em abundância, para que elas possam entrar e ter a vida eterna. Mas esses escribas e fariseus, eles não cuidam do rebanho de Deus, eles são como mercenários, estão aí pelo dinheiro, estão fazendo da religião fonte de lucro para a vida pessoal deles, não estão interessados aí com as necessidades do povo judeu, do povo de Deus, não estão. Mas eu darei minha vida pelas ovelhas, diz o Senhor Jesus. É nisso que ele era diferente. Veja o que ele diz do verso 14 até o verso 18. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai.
Aqui Jesus expande o que ele falou, explicando o que é que ele quer dizer com bom pastor. Ele é um bom pastor, verso 11, exatamente porque ele dá a sua vida pelas ovelhas. Em contraste, verso 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence a ovelha, vê o lobo e abandona e foge. E o lobo chega e faz a festa. O mercenário foge, Jesus diz no verso 13, porque é mercenário. E ele não tem cuidado com as ovelhas. Esse é o ponto de contraste aqui que Jesus está fazendo com aqueles homens. Vocês sabem que o pano de fundo disso tudo é exatamente o caso do cego, né? Que no capítulo 9, Jesus tinha um cego, Jesus cura, e Jesus abençoou a vida daquele homem, fazendo bem no sábado. Mas os líderes religiosos que deviam dizer, que bênção, vamos cuidar agora desse cego que durante a vida toda provavelmente não teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus por causa das limitações que ele tinha, vamos cuidar dele, vamos e tudo mais. Eles estavam preocupados como é que Jesus podia ter feito isso no sábado. Enquanto que Jesus salvou aquela ovelha, os fariseus não tinham a menor preocupação, eles estavam preocupados com as firulas de interpretação da lei deles. Então essa é a diferença entre o verdadeiro pastor e aquele que é mercenário. Eu dou a minha vida pelas ovelhas de Jesus como prova de que eu sou o bom pastor. No verso 14 ele repete, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conheceu a mim e eu conheço o Pai. Ao contrário do mercenário, Jesus conhecia as ovelhas como era conhecido do Pai e o Pai o conhecia. Aqui a ideia de conhecer não é apenas saber que a pessoa existe, mas indica uma relação íntima. No Antigo Testamento, nós temos alguns eufemismos para a relação sexual. O eufemismo é você usar uma linguagem para evitar que o leitor faça imagem gráfica na cabeça. Então, geralmente o Antigo Testamento, quando ele descreve as relações sexuais, ele é muito discreto para evitar que o leitor fique imaginando aquilo que ele está lendo. Então, diz assim, por exemplo, e Adão conheceu Eva, sua esposa. Não é que chegou e diz, prazer, como é seu nome? Eva, prazer, meu nome é Adão, né? Não, está dizendo que eles tiveram relação sexual, mas só que a Bíblia usa o termo conhecer. Então, a palavra conhecer, no contexto hebraico, ela tem essa conotação de conhecimento por experiência, não é um conhecimento intelectual, mas conhecer intimamente, proximamente, conhecer de contato, de relação. Então, o que Jesus está dizendo é que, da mesma forma como ele e o Pai se conhecem, vê que declaração extraordinária, da mesma forma que ele e o Pai se conhecem, gozam dessa intimidade, dessa comunhão, ele também conhece as suas ovelhas e as ovelhas o conhecem. É assim que ele define a relação entre ele e as suas ovelhas. E é por isso que ele dá a sua vida pelas ovelhas. É o rebanho dele, é o povo dele que ele amou e conheceu. Por isso que ele é o bom pastor e veio lhes dar a vida eterna e veio livrá-los do mal e do perigo. Assim, ao contrário daqueles fariseus, Jesus dava a sua vida pelas ovelhas. E aqui no verso 16 tem outro contraste sutil. Ele diz assim, eu ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Talvez tenha sido isso aqui que deixou os fariseus loucos. Porque Jesus estava se referindo aos gentios, aos não-judeus. Aos não-judeus. Já no Antigo Testamento, Deus havia colocado a nação de Israel como instrumento de bênção para todas as nações da terra. Através da aliança de Deus com Israel, da revelação que Deus tinha feito aos judeus, da lei e das promessas que Deus tinha feito a Israel, a verdade de Deus deveria ser levada ao mundo todo. Israel deveria ser uma nação missionária no Antigo Testamento. Mas o que é que aconteceu? A nação de Israel se tornou nacionalista. Em vez de amar os gentios, eles consideravam os gentios, que eram os pagãos, os não-judeus, como combustível do fogo do inferno. Eles achavam que os gentios estavam todos condenados, que eles não conheciam a Deus. Então eles criaram regras que os separavam dos gentios. O judeu, quando ia no mercado público, quando voltava para casa,
Não está isso na lei de Moisés, não, eles inventaram isso. Eles lavavam as mãos, lavavam jarros, lavavam tudo, porque eles poderiam, quem sabe lá no mercado, ter tocado em alguma coisa que algum gentio tinha tocado. E aí eles teriam ficado impuros. Não podia entrar na casa de um gentio. Veja a dificuldade de Pedro, mesmo depois de convertido, o anjo apareceu a Pedro e diz, vai na casa de Cornélio. E Pedro disse, vocês sabem que um judeu não pode entrar na casa de um gentio. Deus teve que dar uma revelação a Pedro, para Pedro ir pregar lá a Cornélio. O judeu não se juntava com o gentio, com o pagão, não juntava, não queria saber dos outros povos. E quando Jesus diz aqui, eu tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco aqui, desse curral da nação de Israel, e a mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho só pastor. Os fariseus piram, eles piram, mas não é possível, não é? Esse homem realmente não pode ser de Deus, cura no sábado, fica dizendo que é o Messias, fica dizendo que é o filho de Davi, que é o bom pastor, que é o cumprimento da promessa de Ezequiel 34, e agora ele está dizendo que ele vai trazer os gentios para nós, vai trazer os gentios para nós. Só aproveitando, essa é uma das passagens que às vezes o Espiritismo usa para dizer que tem vida em outro planeta. Já ouviram isso, né? Sabia ou não? Eles dizem aqui, isso aqui tem um outro abrigo, aprisco, é outro rebanho. Eles dizem que é vida em outro planeta. Mas é só ler o contexto, é óbvio que Jesus está falando dos gentios, né, das outras nações. E aqui Jesus profetiza o surgimento da sua igreja. O que é a igreja? A igreja é exatamente composta daqueles que Deus deu a Jesus, de entre os judeus e de entre as nações. Então, gentios e judeus convertidos a Cristo formam a igreja, o povo de Deus, o povo de Jesus, o seu rebanho, as suas ovelhas. E Jesus aqui já anuncia, eu vou arrebanhar esses que são meus e que estão lá entre as nações, e eles vão me ouvir. Ele não está dizendo aqui, né, eu estou na expectativa de que eles ouvindo, eles vão tomar uma decisão. Ele está dizendo, não, elas vão me ouvir. Elas vão me ouvir, porque o Pai me deu essas ovelhas, e elas virão, elas ouvirão a minha voz, e elas haverão de vir. Ao contrário dos fariseus, né, Jesus então tinha essa perspectiva de chamar essas ovelhas que estavam em outro aprisco. No verso 17, o Senhor continua, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, esse mandato recebido do meu Pai. Aqui Jesus fala claramente de que ele vai ser morto. Ele já tinha dito isso quando ele disse que dava vida pelas ovelhas. E aqui ele já deixa mais claro que ele vai dar a sua vida, significa que ele vai ser morto. Só que essa morte ela vai ser causada por outras pessoas. No caso, seria as autoridades judaicas. Esses judeus aqui finalmente o mataram. Mais adiante eles vão matar Jesus. Aqui eles estão só na intenção, mas adiante eles vão matar. E Jesus já diz, isso vai acontecer, mas não é vocês que vão me matar. Eu é que estou dando a minha vida voluntariamente, porque eu tenho essa autoridade. Se Jesus quisesse, na hora que vieram prendê-lo, ele teria dado a ordem, e uma legião de anjos viria para destruir os soldados. Mas ele não disse nada. Ele se deixou levar para a cruz, e ele está deixando claro aqui, eu estou dando a minha vida voluntariamente. O que vai acontecer na cruz do Calvário não é a execução de um criminoso pelo Império Romano, mas a entrega voluntária do pastor de Israel, da sua vida pelo seu rebanho. É isso que vai acontecer. Ninguém tira a minha vida de mim, porque eu tenho essa autoridade, mas eu voluntariamente a entrego. E ele diz, entrego para reavê-la. Está vendo aí no final do verso 17, dou a minha vida para reassumir, e no final do verso 18, dou a minha vida também para reavê-la. Ele estava se referindo à sua ressurreição. Eu vou entregar a minha vida, mas eu vou reavê-la. Ela vai voltar para mim, e vai voltar gloriosa. Vai voltar junto com vocês, e nós estaremos juntos para todo sempre. E o Senhor Jesus já então diz como é que vai ser o plano da redenção. Nesses 2 versículos você tem o plano da redenção desenhado aqui, nessas palavras de Jesus usando essa metáfora. E eu queria chamar a sua atenção para o final do verso 18, quando ele diz, esse mandato recebi de meu Pai.
Aqui, nós estamos diante de uma das passagens que são usadas no Novo Testamento, muitas tem, que nos revelam que na eternidade, pai e filho fizeram um acordo. Eu não tenho palavras para descrever isso, então eu vou usar a linguagem que parece mais apropriada. Pai e filho fizeram uma aliança, um pacto. O pai prometeu dar ao filho um povo. O filho, em troca, prometeu voluntariamente se tornar um de nós e morrer por esse povo. O pai prometeu ressuscitá-lo dos mortos e ressuscitar os que são seus, para que eles vivam como se fosse o único povo eternamente. Essa aliança entre o pai e o filho, por isso que Jesus fala em termos tão categóricos aqui, ele diz, esse mandato eu recebi do meu pai. Foi o meu pai que me autorizou a vir e morrer e ressuscitar para que eu tivesse esse povo, essas ovelhas que ele me deu entre os judeus e entre os gentios. Então, o plano da salvação não é alguma coisa do tipo assim, Deus fez Adão e Eva, colocou no paraíso, botou lá a árvore do bem e do mal, colocou no teste e ferrou. Adão, né? E agora o que é que eu faço? Né? O que é que eu faço agora? Plano B. Não, gente, tem nada, porque tem gente que pensa assim, né? Olha que Jesus está dizendo, foi tudo combinado, tudo organizado, tudo resolvido entre ele e o Pai antes da fundação do mundo, e que ele já veio com esse propósito ao mundo, As ovelhas de Cristo vão ouvir e vão dizer, é óbvio, faz todo sentido do mundo, como isso é bom para o meu coração, glória, mas quem não é ovelha vai olhar e dizer assim, não estou entendendo nada. Que loucura isso aqui, que, né, samba do crioulo doido isso aqui, não estou entendendo nada do que está sendo dito aqui, é porque não é ovelha, é porque se fosse, ele ouviria a voz. Pode ser que não entenda tudo, mas a voz você vai discernir, vai dizer, isso aqui é o meu Salvador falando, isso aqui faz sentido, embora eu ainda não consiga encaixar todas as pecinhas, mas aqui eu sei que está o meu Salvador falando a respeito dessas coisas. Essa foi a reação dos judeus, eles entenderam que Jesus estava se declarando como sendo o Messias, o pastor de Israel, e aí aproveitaram o momento que Jesus estava passeando no templo, e fizeram a seguinte pergunta, verso 23, Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, rodearam-no, pois, os judeus, estou lendo no verso 24, e o interpelaram, até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize francamente, porque eles estavam suspeitando que era isso que Jesus estava dizendo, que ele era o Cristo, o Messias, o Salvador, o bom pastor. Então eles disseram, então, diz logo, se você é o Cristo, diga logo de uma vez se você é ou não. Aí vem o terceiro sermão de Jesus, que começa no verso 25. Jesus diz aqui, primeiro eu já disse, mais claro do que eu já falei, vocês querem o quê? Né? Verso 25, respondeu Jesus, já vos disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode me arrebatar. Eu e o Pai somos um. Foi pior. Olha o resultado. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Agora era apedrejamento. Então, você vê que vai ficando mais. Quanto mais Jesus explica, mais a tensão vai aumentando, a incredulidade e o ódio vai aumentando contra ele. Enquanto que as ovelhas estão ouvindo e dizendo, oh glória, né? Mas os outros, a raiva e o ódio vai aumentando contra essas palavras aqui. O que Jesus disse que deixou os judeus ainda mais furiosos? Primeiro ele disse, eu já declarei a vocês, no início do verso 25, eu já vos disse e não credes. Ele já tinha dito que ele era o pastor de Israel, que ele era a porta, que ele era o caminho para Deus. Ele já tinha dito que ele e o Pai tinham um acordo de salvação das suas ovelhas, que ele haveria de morrer e ressuscitar. Ele já tinha dito, mais claro do que isso, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, ele já tinha declarado exatamente isso. E aí então, ele agora parte para dizer, ele vai agora no ponto, né? Ele diz, eu vou dizer porque é que vocês estão reagindo dessa maneira, por que vocês não estão crendo em mim? E aí ele explica no verso 26 a 30,
que eles não criam, verso 26, porque não sois das minhas ovelhas. Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. É por isso que vocês não creem. Vocês não pertencem ao meu rebanho. Vocês não estão entre aqueles que o Pai me deu antes da fundação do mundo. Vocês pertencem a outro rebanho. Eles estavam dentro do curral de Israel, mas eram de outro rebanho. Você pergunta, que rebanho? Lembra que no capítulo 8, Jesus Cristo disse para eles, o pai de vocês é o diabo. Estão dizendo que o pai de vocês é Abraão, mas não é não. O pai de vocês é o diabo. Então era outro rebanho. Vocês não me ouvem, porque o pastor de vocês é outro. Vocês estão sendo influenciados, guiados pelo pai de vocês, que é o diabo, porque vocês querem me matar. Porque vocês rejeitam a minha voz e rejeitam a minha palavra. É por isso que vocês não creem em mim. Não estão entre aqueles que o Pai deu ao Filho antes da fundação do mundo. Se eles fossem ovelha de Jesus, eles teriam escutado a voz de Jesus. Verso 27, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Note que elas não se tornaram ovelhas de Jesus porque ouviram a voz, porque elas eram ovelhas de Jesus é que ouviram a voz. Vocês entendem a importância dessa sequência? Porque elas já eram ovelhas de Jesus, dadas antes da fundação do mundo, é que elas podiam escutar a voz de Jesus. Não era o contrário não, de que elas escutaram a voz de Jesus e aí se tornaram ovelha dele. Não, não. Já eram. E agora elas, quando Jesus veio e falou, elas reconheceram, esse é o nosso pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E o que é que Jesus faz por elas? Ele diz aqui a partir do verso 28. Primeiro, eu lhes dou a vida eterna. Está aí, verso 28. Lhes dou a vida eterna. Primeira coisa. A vida eterna aqui não é somente a palavra, que é a palavra grega para eterna, ela não significa somente um período ilimitado de tempo, mas também indica uma qualidade de vida. A vida eterna é uma vida em comunhão com Deus que é eterno. É uma vida no eterno reino de Deus. Então tem mais a ver com qualidade do que com extensão. Então eu lhes dou a vida eterna. Da mesma forma, quando a Bíblia fala do sofrimento eterno, que é a mesma palavra, não é somente porque é um sofrimento sem fim, mas é um sofrimento que é resultado da ira do Deus eterno contra aquele pecador incrédulo e impenitente que virou as costas para Deus. Mas Jesus diz, eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. Segunda coisa que ele diz, jamais perecerão. O que significa perecer? Exatamente isso. A palavra perecer significa se perder, ter a sua vida gasta em vão, ter vivido em vão e no final você sofrer eternamente. É isso que a Bíblia define como perecer. Jesus diz que as minhas ovelhas, elas nunca irão perecer. Elas não vão perecer. Dou a vida eterna, elas não vão perecer. E olha que promessa. E ninguém as arrebatará da minha mão. Nem o mundo, nem o diabo, nem sofrimento, nem falso profeta, nem o pecado, nada vai arrebatar essas ovelhas da minha mão. E aqui Jesus está garantindo a vida eterna às suas ovelhas. Onde está a garantia de que eu vou herdar a salvação? Onde está a garantia de que eu vou para o céu? Não é na minha capacidade de me manter crente, não é na minha capacidade de me manter puro e sem pecado, porque vocês sabem, e eu sei que nós tropeçamos, que nós pecamos e que nós erramos muito. Então, se a certeza e a garantia de que eu vou para o céu depende de mim, eu não tenho garantia nenhuma. Mas a garantia dada por Jesus aqui, ninguém arrebata vocês da minha mão. Vocês vão ter a vida eterna, porque sou eu que salvo e seguro e sustento vocês. Amém? E ele dá base para a sua afirmação no verso seguinte, verso 29. Por que ele pode fazer essa declaração tão séria? Ninguém vai arrancar vocês da minha mão. Por que ele pode fazer isso? É porque ele diz no verso 29, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aqui nós temos um probleminha de tradução e de interpretação.
O verso 29 pode ser traduzido aqui, da seguinte maneira: o meu Pai que me deu essas ovelhas é maior do que tudo. Essa tradução, se não me engano, já é feita pela NVI ou a nova tradução na linguagem de hoje, mas algumas dessas traduções modernas já fazem assim. Se aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, então Jesus está se referindo ao decreto de Deus. Aquela autorização, aquele plano. Isso, o propósito do Pai que me deu essas ovelhas é maior do que qualquer outra coisa. No fim dá no mesmo. Tanto faz se referir a Deus como ao propósito dele. Então o propósito de Deus de salvar vocês está acima de qualquer coisa. Então quem é maior do que Deus? Quem é que pode ir contra a vontade do soberano Senhor, Criador dos céus e da terra? Meu Pai é maior do que tudo e o propósito dele vai permanecer. E o propósito dele é esse, que o meu rebanho tenha a vida eterna. Eu termino com algumas aplicações aqui. Primeiro, queridos, eu pergunto, o que é que nós podemos aprender desse texto? O que é que esse texto nos ensina? Eu peguei alguns pontos aqui. O primeiro, sem dúvida, esse texto deixa claro que desde a eternidade Deus deu a Jesus Cristo um povo, um rebanho tirado de entre judeus e gentios, de entre a humanidade pecadora, culpada e perdida. Aqui não é dito qual é o critério, porque Deus deu estes e não deu aqueles. Com certeza não foi porque Deus previu que aquelas pessoas haveriam de crer, porque no texto todo está dizendo que eles creem porque são ovelha, e não que porque eles creram, eles se tornaram ovelha. Então, a vontade de Deus já antecede a reação humana. Eles creram porque Deus os havia dado a Cristo. Então, isso tudo revela esse plano, esse projeto, esse acordo entre o Pai e o Filho feito desde a eternidade. Segunda coisa, e eu sei que isso pode parecer um pouco chocante, mas a gente não pode, se a gente vai expor o texto bíblico, a gente tem que ser fiel ao texto. O texto sugere, e sugere bem sugerido, que Cristo veio ao mundo para dar a sua vida, para salvar o seu rebanho. Eu sei que há passagens na Bíblia que dizem que Cristo morreu pelo mundo, mas a gente tem que entender que essa morte dele pelo mundo foi no sentido de que se o mundo todo fosse o rebanho dele, há no sangue dele virtude e poder suficiente para salvar cada pessoa do mundo. Mas o que Cristo fez na cruz é eficiente e salva somente o seu rebanho. O tempo todo ele está dizendo aqui, eu vim dar a vida pelas minhas ovelhas, e vocês não são minhas ovelhas, vim dar a vida por elas, não por vocês. Então, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão na cruz. Todos aqueles que são seus, por quem ele morreu, receberão a vida eterna, e ninguém as arrebatará da mão do Pai. Cristo não morreu em vão por ninguém. Cristo não morreu em vão. Nenhuma gota do seu sangue foi derramada em vão. Mas o seu rebanho será salvo. Ele veio livrá-los da condenação e da destruição. Terceira coisa que esse texto nos ensina, que antes e durante o tempo de Cristo apareceram muitos falsos profetas e messias, mas Deus sempre preservou os seus de seguirem um erro. Eles reconheceram a voz de Cristo e o seguem. A história da igreja, nós estamos vendo no ano 2000, não é? A igreja cristã tem 2000 anos de história. E quando a gente lê a história da igreja, eu gosto muito de ler a história da igreja, a gente percebe os grandes desvios que aconteceram durante a história da igreja. Por exemplo, no período da Idade Média, quando entrou o catolicismo romano, o problema não é o catolicismo, o problema é o romano, não é? Entrou o catolicismo romano e trazendo todas aquelas doutrinas, mediação de Maria, mediação dos santos, purgatório e tudo mais. Ainda assim, quando você lê os escritos de pessoas, de estudiosos, de piedosos na Idade Média, você encontra o remanescente fiel ali. Você percebe que apesar de todo o desvio na Idade Média, tinha gente crente, os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Por isso que Jesus Cristo disse, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja sempre existiu e ela é composta, ela pode variar na sua externalidade, mas ela é composta desse rebanho que Deus deu a Jesus Cristo e que é feito de pessoas de todas as línguas, tribos, povos e nações espalhados por toda a história da igreja, desde o seu começo até o dia de hoje. E que Cristo está rebanhando, Cristo está chamando através da pregação do Evangelho.